Olá pessoal, tudo bem? Mais uma live aqui do Clube Empreendedor. Se você não conhece o Clube Empreendedor ainda, entra em clubeempreendedor.org. Você vai entender o que essa empresa Clube Empreendedor faz. A gente ajuda empreendedores, conecta empreendedores para gerarem mais negócios, né? Então isso é muito importante hoje em dia, ainda mais com essa pandemia. As dificuldades que estão sendo passadas aí por todos para poder... as dificuldades que todos estão passando, né, para fazer novos negócios é cada vez maior e o clube serve para isso. Um networking forte e essa conexão entre todos, né? Bruna, tudo bem? Bruna da nossa equipe de comunicação. Bruna, vai lá em todos os nossos grupos de WhatsApp, fala que a gente está ao vivo agora e daqui a pouquinho vai entrar aí o nosso empreendedor para a gente vai ter cada vez mais papo e levar cada vez mais ideias para todos os nossos empreendedores, tá? Então, se você não conhece o Clube Empreendedor ainda, entra lá em clubeempreendedor.org, segue o nosso Instagram aqui, dá aquela curtida, segue o nosso Instagram e entre em nossas redes. Se quiser participar dos nossos grupos de WhatsApp, também temos vários grupos de WhatsApp, você pode entrar lá, falar com a gente em inbox aqui pelo Instagram e a gente te coloca em contato com todos os nossos empreendedores pelos nossos grupos de WhatsApp. São mais de uma dezena de grupos de WhatsApp, temos também grupos no Telegram. Então, isso tudo é para quê? Para a gente passar o que está sendo feito, para a gente passar o que os empreendedores têm feito, para vocês poderem entender como é que está o entorno de vocês, o ecossistema empreendedor, se conectar a eles e gerar novos negócios. É esse o objetivo do Clube Empreendedor, sempre, gerar novos negócios. Mandar um abração aí pessoal do Armir Seguros, Cantarolando, da Leia também, nossa empreendedora, Drones X, professor Sandro Reis, que enviou aí Sandro Reis, exatamente, nosso Sandro Reis aí mandou agora a nossa... Vamos bater um papo com ele agora. Júlio também. Então, um abraço para todo mundo que está participando conosco aqui agora. Vamos lá. Está entrando aqui agora já, a gente vai falar sobre ambiente econômico. Olá, Sandro, tudo bom? Tudo bom, Rafael? Boa noite, como vai? Tudo bem, boa noite. Bom ter você aqui com a gente numa live. Sandro, eu tenho falado com o pessoal bastante o seguinte, a gente está trazendo os empreendedores para fazer essas lives, para passar conhecimento, passar conteúdo para os empreendedores, que é isso que a gente precisa agora, né? Saber como é que a gente pode fazer para entender esse mercado hoje em dia, conseguir se conectar com outros empreendedores. O Clube Empreendedor serve para isso, para conectar empreendedores, né? Então, assim, quando você está naquele grupo de WhatsApp, quando você está em grupo de Telegram e participando de eventos virtuais hoje em dia, né? Você consegue ver o que os outros fazem para você poder fazer aquela conexão e você gerar novos negócios. Então, para isso que serve o clube. E hoje estamos aqui com o Sandro. Sandro, manda um abraço aí e fala um pouquinho de você agora. Rafael, boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui participando, contribuindo com o Clube Empreendedor, cuja missão eu considero como nobre. Esse é a grande força motriz da nossa economia. Eu acredito muito nisso e assim, acho louvável a iniciativa de vocês e o propósito de entrega desse clube. Eu sou Sandro Reis, sou o owner da SSR Educação Empresarial, atuo também como gerente de negócios na ADM Educacional, na Universidade Veiga de Almeida e algumas outras também aqui no Rio de Janeiro, na coordenação técnica da gerência de negócios e também atuando como professor. Formando pessoas, capacitando pessoas, porque eu entendo que assim, não adianta nós termos a iniciativa empreendedora sem a devida capacitação para tal coisa. Então, isso para mim é fascinante, eu diria que é uma grande cachaça você realmente formar pessoas bem intencionadas, oferecendo todo um ferramental necessário para que essa energia empreendedora possa ser bem canalizada. Muito obrigado, Sandro. Obrigado mesmo aí pelas palavras. O clube realmente existe para isso, para fomentar novos negócios. Isso ajuda, né, a alavancar a economia de cada um e assim sendo o Rio todo e o Brasil e por aí vai, né? Esse é o nosso objetivo mesmo. Agora, vem cá. Você que é desse ramo de educacional, né, de empresarial. Como é que está esse ramo hoje? Hoje, até em função de toda essa dinâmica dificultosa que nós estamos vivendo, essa pandemia, né, que deixou o mundo de joelhos e chegou aqui de maneira muito contundente aqui no Brasil, o ramo educacional, o segmento educacional também foi impactado. Né? Só que, veja, eu entendo da seguinte forma, a crise ela pode vir, não foi a primeira, nem vai ser a última, mas o que importa, Rafael, é a nossa capacidade de reagir a esses movimentos.
São movimentos negativos, vão combater fluxo de caixa, vai ter um êxodo de clientes, no nosso caso, alunos. Agora, como é que a gente responde, né, com dinamismo e celeridade a todo esse momento difícil que a gente não sabe no horizonte, né? Mas, porém, eu também não posso ficar em compasso de espera aguardando que o governo, alguma coisa seja feita para o meu negócio voltar a respirar. Então, assim, a gente está transformando a nossa modalidade, e isso é toque de caixa, porque não dá para esperar muito, né? Nós migramos para a modalidade ao vivo, não é AD, é ao vivo, assim como eu e você estamos nos comunicando aqui, a gente sempre usa a plataforma, e é importante também a gente usar muita interatividade para poder gradativamente ir quebrando esse ranço de EAD, o aluno não está muito bem acostumado, enfim, tudo vai de uma didática e uma proposta de valor consistente para o cara poder entender que aquilo é uma situação que envolve o mundo todo e não só apenas o nosso negócio, mas que a gente está junto. E essa comunhão de esforços faz com que a gente consiga suplantar mais facilmente as dificuldades. Agora, vem cá, eu tenho visto bastante movimento em relação à educação empreendedora, educação empresarial. Realmente, agora começando a ganhar ainda mais força, né? Já tinha bastante força, mas agora ganhando mais força. Mas muita coisa é gratuita aí. Você não acha que isso pode dar um pouco de... pode canibalizar um pouco esse mercado? Perfeito, eu concordo com você, Rafael. Quando a oferta é muito vasta, e sobretudo se não tem cobrança, né, a tendência, se desculpa usar um termo, mas é um termo muito adequado, a tendência é a prostituição da prestação de serviço. Veja, quando a gente tem consistência, garantia, assertividade daquilo que a gente está oferecendo é algo que vai ser transformacional, tem que cobrar, e cobrar de maneira justa. E vou te dizer, você sabe muito bem disso, né, Rafael? O cliente paga por isso. Porque ele enxerga que, poxa, é algo que vai me agregar, vai me adicionar, vai me ajudar no meu processo de transformação e paga. Agora, veja, eu percebo também um gap de formação educacional forte nas próprias universidades, no seguinte aspecto, Rafael. As universidades hoje ainda ensinam, né, o estudante, o profissional que busca um MBA, que busca uma capacitação para ele poder se robustecer em termos de intelectualidade, de preparo para o mercado, mas ainda é construído no modelo mental dele que o cara tem que ser empregado e não empresário, e não empreendedor. Então ele fica ali 4 anos, 5 anos numa graduação, aí depois resolve fazer uma pós, que é um degrau adiante, para poder realmente dar solidez à formação dele, mas aí ainda assim o mindset dele está sendo construído para ele ser um gerente, um coordenador, um diretor, e não para... Claro que ele pode intraempreender. Agora, por que não pensar no desenvolvimento do empreendedorismo, né? No passado, né, eu entendi o empreendedorismo, inclusive é uma palavra moderna, né? Era o trabalhar por conta. Por que eu não posso olhar o meu portfólio de competências e abrir um negócio para mim? Né? Qual é o medo? Qual é o receio? Tudo questão também de você confiar no seu taco, né, Rafael? As oportunidades estão aqui. O ambiente de negócios é desafiador, é espinhoso, mas as escolas precisam também se atualizar nesse aspecto. Sim, sim. E o que eu visto é o seguinte, as escolas elas estão chegando cada vez mais, com mais força, ainda mais agora com a pandemia, estão oferecendo 100% de desconto, né? Ou seja, cursos gratuitos. Agora, você entende que isso pode ser um movimento para atrair novos usuários e depois mudar isso para poder começar a cobrar e ter seu público fiel, etc.? Ou não? Eu entendo ser positivo, uma estratégia que a gente chama, em algumas universidades que eu trabalho, de degustação. Né? Eu te ofereço uma palestra, um curso, algo mais exíguo, mais simplificado, para você perceber qual é a dinâmica daquilo que vai ser oferecido num curso de longa estadia. Aí o cara participa, se interessa, se sente atraído por aquilo, ele vai lá e faz a matrícula. Agora, ficar oferecendo cursos de longa duração a custo zero não é uma boa estratégia, definitivamente. Você precisa ter uma proposta de valor que seja boa, que aguce a percepção do cliente, do potencial cliente, para que ele perceba essa qualidade e queira pagar por isso. Porque a cobrança é justa. É isso que fundamenta a relação comercial. Então, ficar oferecendo serviço sem a contrapartida remuneratória não é nem justo consigo mesmo. Ah, com certeza absoluta. Vamos lá, vamos falar rapidinho aqui, pessoal. Estamos com o Sérgio, empreendedor, especialista também aí na área educacional, empreendedora e executiva, né? Bom, a gente está batendo um papo sobre
o que está acontecendo com o mercado hoje nessa pandemia, mas vamos falar sobre outros tópicos aqui que eu acho importante também de bater neles. O primeiro tópico é ambiente político e econômico. O que você acha do ambiente político e econômico hoje? Complicado, hein? Vamos lá. É verdade. Sobretudo no que concerne a política, né, Rafael? Assim, temos um ambiente político hoje completamente instável. A gente passa por uma crise sanitária aguda e que, se não houver a convergência de esforços e interesses para poder debelar essa crise forte, aguda, como eu comentei, tudo se tornará muito difícil. Isso acaba tendo desdobramento na economia. Eu falava numa das lives que eu fiz também, o seguinte, veja, não dá para o governo ficar de eterno subsidiando a população sem que a economia gire. Não existe isso. Precisa de negócios. A arrecadação via impostos depende da materialização de negócios. Só que a gente, por outro lado, tem a ascendência aí do número de mortes, que, sinceramente, Rafael, eu não sei se está correta, se tem consistência ou não essa informação, mas é o que está sendo difundido. Então, existe uma situação paradoxal e extremamente delicada a quem seja uma tomada de decisão. Vejo que é complicado, é complexo, porém a gente precisa, né, nessa convergência de esforços, construir um modelo que seja o minimamente ofensivo para a sociedade e de modo que dê fôlego para que a economia possa fluir. Porque daqui a pouco a gente vai ter problemas categóricos de cunho econômico. Vai ter crise de abastecimento, vai ter as empresas aí com demissão em massa, e a gente vive isso. Toda hora eu estou sendo demandado, pô, você vai me demitir, não sei o quê. Essas abordagens que permeiam o imaginário dos nossos funcionários. Então, é complicado a gente oferecer um horizonte minimamente satisfatório se o ambiente político e a própria economia, por conseguinte, não conseguir demonstrar que existe o fôlego, né? Existe uma perspectiva de retomada. Hoje a situação está completamente parada. Aqui, eu moro em Niterói, em Caraíba. Aqui em Niterói, o prefeito já está tomando uma decisão, parece que está sendo construída uma solução paliativa de, a partir de quinta-feira, já retomar gradativamente as atividades. Não todas, né, mas um processo gradual. Isso tem que ser analisado, e é dia a dia. É dia a dia. O que não pode, Rafael, é usar a política para tumultuar, né, e, sobretudo, causar mais pânico na sociedade e criar uma atmosfera institucional, né, que, infelizmente, ao invés de passar confiabilidade para o investidor, acaba afugentando. O que a gente tem visto bastante também, Sérgio, é o seguinte: tem muita gente preocupada com em relação da retomada, né, da economia e das coisas todas, né? Vai ser gradual, todo mundo já tem noção que realmente vai ser gradual. As vacinas realmente já estão aí em pleno vapor, né? Vai sair. Só que as primeiras que saírem vão sair aí em final de novembro, dezembro e janeiro, né? Então, até lá, vai. E mesmo assim, lá, a gente já vê aí também. Eu tenho estudado bastante, eu tenho visto muita informação sobre isso, porque eu estou querendo, né, ver se eu consigo. Mas, então, assim, mesmo assim, quando chegar a vacina e tiver tudo pronto, tem a distribuição, tem ainda aquele lobby das empresas todas, tem formas de, etc. Aí, o que acontece? O que eu estou vendo? Eu falo com muitos empreendedores o dia todo, né? Então, assim, pelo WhatsApp, eles me ligam também, a gente faz reunião, faz muita reunião no Zoom. Então, o que eu estou vendo é o seguinte, Rafael, eles me falando, né? Retomada verdadeira mesmo, com gás total aí no final do ano. Então, assim, início do ano que vem, final do ano, início do ano que vem. Um ano perdido. O que vai ser da gente? O que a gente faz? Já pivotei, já estou vendendo outro tipo de coisa, meu serviço já está diferenciado, mas e aí? O que eu faço até lá? Então, Sérgio, o que as pessoas fazem até lá? Analisando esse ambiente econômico e político, o que o empreendedor que já conseguiu pivotar, que está conseguindo ali, vamos ser bem sinceros, praticamente vender o almoço para comprar a janta, né? Assim, aquele ditado. O que esse cara faz até dezembro, bicho? Cara, assim, eu também tenho conversado com muitos empresários e, assim, sem lucro, sem caixa, não tem poesia. Muitos empresários, alguns têm falado para mim o seguinte, sabe? Eu sempre fui muito parcimonioso e diligente na gestão financeira da minha companhia, né? Ter um capital de giro e ter uma reserva para poder suportar situações de turbulência como essa.
eu consigo, alguns viram para mim e falam, eu consigo, não é o cenário ideal, porém, se essa situação assim permanecer, né, sem uma medida para poder debelar definitivamente, a gente poder retomar, eu tenho caixa para 9 meses. Eu falei, cara, esse é o melhor dos mundos. Eu acho que é o sonho de todo empreendedor. Não é, Rafael? Meu Deus do céu. 9 meses de caixa para 9 meses, eu tava maravilhoso. Não é? Aí, quando o cara me fala isso, eu falei, pô, perfeito. E o cara deve ter uma gestão financeira muito azeitada. Ele deve ser realmente controlar na unha. E esse realmente é o perfil do empreendedor, do gestor de alta performance. Agora, já tem outros que têm conversado comigo e falam, Sandro, cara, para atingir o break-even, no máximo mais 15 dias. Né? Eu estou remodelando a minha estratégia de negócio, a minha proposta que eu estou oferecendo ao mercado, eu estou ampliando o meu mix de serviços para tentar, inclusive alguns empreendedores têm feito o seguinte, Rafael, eu faço uma promoção, né, extremamente agressiva, né, para capitalizar a receita hoje, garantir a fluidez do meu caixa e me comprometo em operacionalizar isso no futuro, só para ele manter a condição razoável de sobrevivência dele hoje. Então, assim, o próprio ministro Paulo Guedes dava uma entrevista que isso há um mês, que no máximo o Brasil superaria isso, suportaria, melhor dizendo, 2 meses. A gente já vai para o 3º mês. Né? Então, assim, medidas de união, de comunhão de esforços, de diálogo, tem que ter diálogo entre todas as esferas governamentais, não pode um ficar digladiando com o outro. A gente precisa construir um modelo que satisfaça as condições de saúde, sem trazer grandes malefícios para a população, mas eu também preciso fazer com que a economia ande. Então, sem diálogo, muito pelo contrário, nessa ambiência de guerra e mais outras situações sendo fomentadas desnecessariamente no ápice da pandemia, isso não contribui em nada. Você vê, a própria Argentina, que tem um governo não tanto quanto conturbado, né, indiscreto, eu não vou emitir juízo de valor, está conseguindo equilibrar a situação. Ou seja, o ambiente de negócios ele começa a respirar e caminhar a partir do momento que a gente não tem crise e guerra institucional. Então é complicado, sim. Como você mesmo falou, eu ratifico tudo que você comentou. A gente precisa se desdobrar, né? Lá na universidade, realmente o termo é esse, é se desdobrar para poder manter o aluno, manter o cliente, fazer... assim, erradicar da cabeça dele que não é um ensino à distância e que isso é provisório, temporário. Então é um esforço colossal que está sendo feito. Mas mesmo assim, a gente sabe que existe um declínio de demanda. Né? Então, se você não tem um caixa muito bem forte, parrudo para poder suportar, a tendência é que a gente vai ter demissão em massa. Eu recebo diariamente, Rafael, empresário me dizendo o seguinte, vou demitir 300, 400, 500, mas não tem jeito. A partir do momento que os dias passam e nenhuma solução é construída, né, o ambiente de guerra continua, a tendência é só piorar. A gente vai ter um colapso na economia. Eu não quero ser profeta do apocalipse, não, mas providências precisam ser tomadas. Não, com certeza absoluta. E aí, bom, você falando de caixa, né, fluxo de caixa em relação a isso, isso tudo tem a ver com planejamento estratégico. Então, assim, o que você pode passar para os empreendedores em relação a planejamento estratégico e concorrência? Fazendo esse link. Porque, por exemplo, hoje a concorrência sempre existiu, sempre vai existir. Como é que a gente lida com a concorrência hoje? Eu entendo a concorrência como assim, um mal necessário, porém, o meu olhar como empreendedor, ele não pode ser fito na concorrência. A concorrência vai existir, né? Principalmente se eu comercializo um produto que é commodity. Então, eu vou ter vários players no mercado disputando fatia, market share comigo. Só que, assim, eu tenho, inclusive, o que eu defendo e eu dissemino bastante no mercado, nas minhas próprias aulas e nas minhas reuniões de empreendedores, eu fortaleço muito essa retórica. Cara, você precisa ter uma proposta de valor tão boa, mas tão boa, que o cliente perceba isso e a concorrência se torne insignificante. A partir do momento que você consegue endossar isso para o seu cliente, ele até paga mais.
Por quê? Porque já tem confiabilidade, tem qualidade envolvida, tem um espírito de parceria fortalecido. Então, a concorrência ela vem para poder te dar algum balizamento. Você tem que realmente observar os movimentos dos seus concorrentes. Sem sombra de dúvida que sim. Sem sombra de dúvidas que sim. Porém, esse não pode ser o teu principal norteador. Sabe por quê, Rafael? Porque você fica olhando demais para o externo e esquece de organizar o interno. E é muito comum, Rafael, a gente encontrar diversas mazelas, né, dentro da nossa empresa, custos que deveriam ser cortados e a gente não tem olhar crítico e continua fomentando aquilo e acaba se tornando um custo fixo. Isso é extremamente maléfico, né, para uma organização que objetiva a sobrevivência e o alto desempenho. Então, assim, a concorrência precisa sim ser observada, faz parte da dinâmica, da arena do mercado, porém é necessário um olhar orgânico, interno. Para eu poder estabelecer uma condição de competitividade elevada, eu preciso entender qual é o meu modus operandi. Será que eu não tenho ineficiências internas que precisam ser tratadas? E pelo fato de, num determinado momento do mercado, eu peguei aquela situação de bonança, me capitalizei, não tinha muito esforço comercial, a receita entrava mais fácil, e com isso eu acabei negligenciando aspectos da boa gestão, e hoje estão me fazendo falta? Concorda com isso? Né? Você precisa ter um ímpeto comercial muito forte, mas eu preciso tratar, por exemplo, processo, né, liderança, pessoas. Tudo isso faz parte do composto organizacional. Então, se eu quero ter uma empresa competitiva, não é só na bonança, não. Que vender se torna fácil, quando o mercado está demandante. Agora é que eu quero ver. Não, com certeza absoluta. Em relação ao planejamento estratégico, então, de concorrência, você também falou bastante aí de custo, né? Então, assim, tem que começar a olhar para o custo, seu custo, né? Não dos outros. Tem que começar a analisar isso agora. Nessas horas é importantíssimo, talvez, ainda mais nesse momento de crise, né? Agora, eu fico pensando assim, Sérgio, a minha geração, a geração Y, cara, não sei o que a gente fez para merecer isso tudo. Porque quando eu estava me formando ali na PUC, em 2008, o mercado estava ainda estava bem ou mal, ainda estava aquecido. Eu já tinha aberto uma empresa em 2006, 2007, então estava indo bem, não sei o quê. Veio, pum, a crise, briga política, e etc, etc. E agora vem uma pandemia, cara. Pelo amor de Deus, é uma loucura. É uma loucura. Para os nossos empreendedores aí da geração Y, cara, força, porque vocês são guerreiros mesmo. Porque, tem que ter estômago, né? Muito estômago. Olha, eu acho que a gente não. Eu acho que, fora essa pandemia, a gente vai sair cada vez mais fortalecido. Nessa geração, eu acho que apanhou muito. E empreendedor que apanha sai mais forte, sempre. Em relação à marca digital. Diga. Eu costumo dizer o seguinte, essas crises, e até parafraseando um pouco do que você falou... Na sua conexão, não sei se o posicionamento, se está no Wi-Fi, tentar colocar no 4G, tá pixelado, e só vai dizer quando dá uma sumida. Só para dar uma ajeitada aí. Pessoal, olha só, enquanto ele vai ajeitando aí, falar com vocês. Mandar um abraço aí pro Fabiano, pro Rodrigues, pro Empreendendo em Casa, bacana, JB, Renato Barros, que é nosso consultor, Alê Rainho, grande abraço aí para Alê Rainho, bem-vindos todos, Leandro Cruz, Roberta Reis, um grande beijo, Ana Toledo, pessoal, um abraço para todos aí, Luiz Leão, nosso presidente, mandou aí um salve, Sandro Reis e Rafael Ponzi, muito obrigado, Luiz Leão, amanhã a gente vai ter um papo com o Luiz Leão, ficou perfeito agora, hein? Excelente. Amanhã a gente vai ter um papo com o Luiz Leão, pô, 100%, você não tá entendendo, melhorou muito. Então, pessoal, continuando aqui um papo, eu estava falando com o Sandro sobre... A gente falou sobre ambiente político econômico, plano estratégico e concorrência. A gente vai entrar em alguns outros pontos agora aqui também. Ele está um pouquinho... Tá oscilando ainda, mas a gente vai continuar. Vou falar ainda sobre marketing digital, mudança do perfil do consumidor, retomada após a pandemia, liderança e desenvolvimento de pessoas, compras, logística e fluxo de caixa. Se der tempo de tudo isso, que é bastante coisa. Mas foram essas ideias aí todas que o Sandro passou, que é importante pra caramba. Então fica ligado. Agora eu fiz um desabafo, falei com o Sandro aqui sobre a geração Y, porque é a grande verdade, né? A geração Y tá sofrendo o pão que o diabo amassou. Assim, desde que a gente começou, a nossa geração foi se formando, a gente aproveitou um tico ali da bonança. Verdade. E depois foi ladeira abaixo, ainda mais no Rio, né? Como diria o Bernardinho ali, o Rio entrou no buraco, abriu um alçapão, entrou no buraco do buraco e tá entrando no outro buraco, né? Então, assim, nossa geração, Sandro, assim, é uma loucura. É uma loucura. Mas eu vou te dizer que eu acho que esse é o grande barato de ser empreendedor, sabe, Rafael?
Porque toda hora é um quebra-mola, toda hora é uma dificuldade, toda hora vai nos levar a uma situação que a gente vai precisar revisitar nosso plano de negócios. E eu, como empreendedor, procuro sempre tirar uma lição aprendida, né? Não é só ficar levando bordoada no mercado sem extrair disso um aprendizado. Você concorda comigo? Concordo. Eu tenho que aprender alguma coisa até para que eu possa me corporificar. Na próxima... Opa! Nada. Na próxima, voltou aqui. Na próxima eu já vou saber mais ou menos o que fazer, porque eu obtive a chamada experiência vivencial. Tem muita gente sendo formada aí, e querendo seguir a trilha do empreendedorismo apenas com conhecimento teórico. Você realmente precisa passar pelas dores do empresariado. Eu cansei de levar a bordoada do mercado. E foram pelos meus erros, pelas minhas precipitações, por atitudes pouco estruturadas, que eu acabei sendo o senhor das consequências, né? E das consequências ruins que aconteceram. O Raio X Facility mandou aqui. Qual geração não sofreu com os impactos políticos ou de mercado? É verdade, todos sofreram, né? Não é verdade? Não é verdade? O que eu quis dizer foi o seguinte, a nossa geração, quando começou a entrar no mercado de trabalho, já foi ladeira abaixo. A gente não pegou uma bonança por pelo menos um bom tempo, assim, mas realmente todo mundo sofreu, toda geração pegou ainda mais crise. Minha geração não pegou a crise de 91, 92 aqui no Brasil. Bom, todos têm, né? Eu estou falando porque é a minha geração, né? Mas realmente isso fortalece, né? Eu acho que assim, eu sinto o seguinte, o que eu sinto? Nós empreendedores, todos do Clube Empreendedor, todos os empreendedores que eu estou vendo estão passando por isso, cara, a gente vai sair muito fortalecido, nada mais vai derrubar a gente depois disso aqui, cara. Nessa, isso. É uma crise profunda e aqueles que se prepararem adequadamente, entender que isso é para catapultar e não para te enterrar de vez, aí eu concordo plenamente contigo. Vai sair melhor, vai sair mais forte. Cara, a gente não... Rafael, quando você imaginaria, há 3 meses, que seria obrigatório, mandatório, você ter que ficar saindo na rua de máscara, gente? É algo inimaginável, inimaginável. E atingiu frontalmente a população. E veio a reboque, né? Uma cascata de mazelas. Mas assim, eu vejo o proveito disso. Eu vejo que dá para remodelar negócio, dá para poder enxergar a oportunidade. A retomada ela vai ser, como você bem disse, gradual. Porém, eu vejo nesse governo, e aqui eu sou partidário, mas a gente precisa levar em consideração aquilo que de bom está sendo feito. Eu não sou A, B, C, esquerda, direita, centro, eu sou pela boa gestão, uma gestão profissional. Eu vejo no ministro Paulo Guedes alguém não apenas bem intencionado, mas capacitado para, uma vez que a gente consiga suplantar essa dificuldade, né, ele tem as condições, né, fundamentais para poder colocar o país no rumo da prosperidade de novo. E a gente pode ver que, assim... esse rumo, esse trilho, isso já vinha sendo construído. Ano passado o governo conseguiu aprovar a reforma da Previdência, que era uma reforma estruturante, dentre inúmeros que precisam ser feitas para poder qualificar o ambiente de negócio, e foi uma coisa que assim, conseguiu apontar um forecast de economia. Isso foi aprovado. Por quê? Porque é o bem para o Brasil. Infelizmente veio essa pandemia, né, e todo o benefício gerado em função dessa primeira reforma estruturante acabou indo por água abaixo. Mas você vê que os fundamentos econômicos são sólidos, né? Passada a pandemia, que é um caso atípico, né, e a gente retornando para a normalidade, a economia ela não vai ficar naquela flacidez, naquela fugacidade. Né? Por quê? Porque tem um norte, tem um rumo a ser seguido, tem fundamentos sólidos. Então, inclusive o horizonte de tempo, eu acredito que esse ano, sinceramente, está perdido. Pode ser que no final do ano, lá para novembro, dezembro, a gente consiga respirar um pouquinho, mas o passo rumo à normalidade econômica deve acontecer ano que vem. Com certeza absoluta. Eu tenho visto também. Vamos lá, vamos continuando aqui. Marketing digital, mudanças do perfil do consumidor. Isso acho que dá para atrelar, né? O que você tem a falar sobre isso agora para o estar vendo a gente? Completamente. Você vai concordar comigo que hoje é uma seara que todo e qualquer empreendedor ele não pode prescindir, né? Ele não pode repugnar. Fazer parte dessa era de virtualização hoje é uma condição mandatória, sine qua non.
Até por uma questão, se você olhar pela perspectiva de custo. Você ter uma loja física hoje é muito mais oneroso do que você fomentar ações comerciais pela internet. Então, o marketing digital, ele, o objetivo é exatamente isso. Te dá fluidez, te dá celeridade, te dá capilaridade, aumenta substancialmente a possibilidade de você regimentar a receita. Então, o empreendedor ele não pode ficar fora desse novo âmbito, desse novo contexto. É necessário esse olhar para uma modernidade. Só que, aí eu queria colocar um ponto, não sei qual é a tua opinião, mas só para a gente bater uma bola, um papo. Eu vejo muito empreendedor se entusiasmando, Rafael, com likes, né, com curtidas, né, sobre aquilo que ele oferece. Gente, like, curtida, não paga conta. Né? Isso é métrica de vaidade, cara. Isso é métrica de vaidade. Eu costumo dizer se aquelas curtidas estiverem sendo convertidas em potenciais clientes, aí tudo bem. Ele tem que analisar isso primeiro, né? Perfeito. Exatamente. É isso aí que eu ia falar agora com outros passos. Se o caixa não balançar, de nada adianta. É o que a gente chama entre prospecção e positivação. Eu estou prospectando, estou vendo que o público está se sentindo atraído pela minha proposta digital. Né? Está curtindo. Se está curtindo, é que está agradando. Isso é um sinalizador. Mas o meu negócio não pode parar isso. Tampouco isso deve ser utilizado como massageador do meu ego. Eu preciso entender como é que eu cumpro isso. O Júlio aqui está até falando aqui. Inclusive, alguns até compraram seguidores. Ou seja, a estratégia, eu não sei se é a melhor estratégia de todas agora fazer isso. Ainda mais é um gasto, né, nessa crise toda. Né? Não, e chega a ser uma aberração, né? Porque, veja, o cara precisa estar persuadido pela sua proposta e não você ficar ali fomentando curtidas. Né? Se você está fomentando é porque você precisa induzir o consumidor. E veja, o teu caixa continua lá vulnerável. Então, assim, o marketing digital é importante, é necessário permear essa seara, amplitude, capilaridade, maior probabilidade de obtenção de receita, perfeito. Só que eu preciso monetizar, é necessário capitalizar. O caixa precisa ficar abarrotado, precisa ficar fluido. Do contrário, de nada adianta. Então são essas duas situações de link que eu passo. Né? O consumidor ele muda de comportamento, está cada vez mais cético, mais duvidoso, mais questionador, vai para a internet, existe aí um miscelâneo de ofertas, por isso eu bato na tecla da consistência da proposta de valor. Então você tem isso muito bem estruturado, porém não se deixar persuadir apenas pelo like. Né? Isso, como eu falei, é métrica de vaidade. É necessário acompanhar se está sendo convertido em vendas. Boa, excelente, é importantíssimo mesmo. A questão da mudança do perfil do consumidor, já está falando aqui já também. Retomada após a pandemia, como é que está? O que você está vendo? Bom, após a pandemia, retomada, né? Você acha que vai vir com força? Eu li uma matéria muito bacana ali, na China, se não me engano, aquele revenge buy, né? Aquela compra da vingança. Você está tanto tempo sem gastar nada, sem fazer nada, sem comprar nada, que isso vai te impulsionar a você comprar ainda mais, né? Pelo menos no mercado de luxo é o que se vê. Você está vendo que vai voltar com força assim ou vai voltar aos pouquinhos aquela coisa de maluco? Não. Eu não quero ser profeta do apocalipse, Rafael, mas assim, a retomada ela vai ser gradual. Ela vai ser gradual, até por uma questão de lógica econômica. E eu vou te explicar por que eu corroboro essa minha teoria. Veja, a crise sanitária que se desdobrou e derivou numa crise econômica, nós já vamos entrar no processo recessivo. Há 2 semanas vai fazer... o Brasil já apontou um quadro deflacionário. Quando a deflação acontece, no primeiro mês não, mas se isso perdurar já é uma sinalização de recessão, que se a coisa se aprofundar, né, vai se tornar uma depressão econômica. O que isso quer dizer? O consumidor está com o seu poder aquisitivo combalido. Logo, ainda que a retomada aconteça, ele vai precisar se capitalizar para poder fazer a economia girar. Então não espere que a economia volte naquele... Até porque,
acompanhando aí o ministro Paulo Guedes, eu concordo com ele, ano passado foi um ano mais ou menos de austeridade e medidas amargas. Esse ano já era realmente para colocar o avião para decolar. Aí veio essa pandemia. Então, mexeu com a base de consumo, mexeu com o poder aquisitivo, muita gente perdendo emprego. Então, seria até um amadorismo, né, do empreendedor achar que a retomada ela vai acontecer em larga escala, porque não vai. Porque não vai. Isso vai ser um processo lento, gradativo, e eu vou precisar, nesse ínterim, construir um caixa de modo a me manter vivo no mercado. Porque para o ano que vem a tendência é que as coisas melhorem. Boa, então, bom, temos esse aí sobre a retomada após a pandemia. Liderança e desenvolvimento de pessoas. O que você tem a falar sobre esse tópico? Fundamental para qualquer empreendedor, não se faz nada sozinho, né? O Luiz Cláudio Leão é uma pessoa que eu tenho muito apreço e, assim, sou fã dele pelo fato... A energia dele é algo contagiante. Você deve corroborar das minhas palavras. Com certeza absoluta. Cara, e ele fala um negócio, ele tem um mote que ele fala muito o seguinte: juntos somos mais fortes, né? É um termo passado, todo mundo fala isso, mas ele fala isso com vigor, e isso, se você olhar no sentido literal da palavra, faz todo sentido, Rafael. Porque não dá para caminhar sozinho, né? E para isso, eu preciso de uma liderança de modo a gerar congruência, gerar dispersos, né? Você vai para um lado, eu vou para o outro, e a substância... Opa. Oi, Rano. Voltou aí? Inclusive é a minha, hein, se eu não me engano. Calma aí. Voltei. Eu acho que é... Não, foi. Maravilha. Vamos lá. Você estava falando, né? Juntos somos mais fortes, que é verdade, né? Não é? Isso depende muito de uma liderança forte, né? Eu costumo dizer que, veja, até aqui para o bairro, qual é o papel dos governantes, né? Esses caras, eles precisam trabalhar para gerar qualificação, né? Fluidez no ambiente de negócio, só isso. Só que muitas vezes eles acabam atrapalhando. Então, o Brasil, a gente não precisa muito de recurso, não, recurso tem. O que a gente precisa mesmo é de gestão profissional, é de liderança, né? Uma liderança capaz de realmente simplificar caminhos, né, e aumentar a velocidade de alcance dessa retomada. Isso a gente reproduz para o modelo empresarial também, né? Aquele líder onde o ego, a vaidade, né, o egocentrismo, ele começa a falar, a pulsar muito alto no seu interior, você pode ter certeza, Rafael, que é uma liderança fadada a um insucesso. Você precisa gerar esse poder de aglutinação, fazer com que as pessoas trabalhem para você de uma maneira espontânea e comprem a tua causa. E aí as coisas se tornam muito mais fáceis, né? Não dá para olhar apenas o aspecto numérico e negligenciar, né, a vertente do desenvolvimento de pessoas. Eu preciso ter no meu empreendimento pessoas que sejam, inclusive, melhores que eu. Eu vou ser o maestro dessa turma. Só que eu quero especialistas, caras que realmente levem a minha organização para um outro nível, que pensem na inovação, que a inovação realmente é a mola propulsora que vai levar a gente para um outro patamar, e é por aí. Eu vejo muito empreendedor fixar o seu olhar no hoje. Hoje está bom, hoje meu caixa está bacana, né? A minha operação, eu tenho esforço comercial pequeno, né? Eu tenho uma gama de clientes, e eu amanhã... Aí eu não olho para o que está acontecendo lá fora, eu não olho para o ambiente externo, eu não olho para as mazelas internas da minha organização, e com isso a minha competitividade ela vai sendo, sabe, diluída, perdida, sem perceber pela minha inobservância. Até mesmo então, a liderança da pandemia, você acha que é importante também pensar um longo prazo? Porque o que eu tenho ouvido é que a gente tem que começar a pensar num prazo um pouco mais curto, né? Porque a gente tem que se planejar para um prazo... Você concorda com isso? Um prazo um pouco mais curto? Pivotar mais rápido, fazer aquele bootstrap rápido da vida também. Você concorda com isso? Concordo plenamente com o que você está falando. Hoje, até pela incerteza do mercado, não dá para fazer um planejamento de longo prazo. Tudo pode mudar. O planejamento ele tem que ser diário, Rafael. Hoje eu faço e já projeto o meu amanhã, que pode também ser radicalmente modificado. Então, na crise, nessa situação de força maior, de contingência,
é complicado você estabelecer um planejamento de longo prazo. Não que isso não seja importante. Toda empresa, todo empreendimento, ele precisa ter um fundamento, um plano estratégico que vai definir o horizonte de perpetuidade dessa organização no mercado. Só que hoje é mais no imediato. Hoje é olhar o caixa com lupa, né? Hoje é olhar as minhas ações comerciais, né? Hoje é revisitar o meu modelo de atuação, o meu modelo de negócio. Ou seja, o cara precisa demonstrar um nível de versatilidade incomum para hoje tentar se manter. Porém, todavia, contudo, ele não pode deixar de olhar o amanhã. E quando eu digo olhar amanhã, é desenvolver cenários prospectivos, né? Hoje eu estou na situação de pandemia, isso vai passar. Esperamos que até o final do ano essa coisa tenha sido normalizada. Mas e aí? Né? Quais são os cenários que eu vou prospectar? E mais do que isso, não adianta levantar cenários se você não desenvolver respostas a cada um desses cenários. Do mais nebuloso ao que, também ao que mais te oferece bonança, que vai mais convergir com aquilo que você tinha idealizado. Então é fundamental você pensar a tua organização no futuro. A gente tem que sempre pensar numa situação onde a gente possa perpetuar, garantir a perpetuidade da organização. Da operação, de tudo, né? Em relação a compras, compras e logística, o que você pode falar hoje? Compras e logística hoje, na pandemia, é assunto pra caramba, né? É verdade, Rafael. Eu trabalhei muito tempo na Vale, no Comitê Rio 2016, empresas grandes, e isso está no meu DNA, né? Ou seja, você olhar as oportunidades de redução de custos, onde é que o mato está alto. E hoje, assim, a gente trazendo para esse cenário de pandemia, a área de compras ganha cada vez mais importância. Por quê? A tua capacidade de geração de receita, ela foi comprimida. Tá difícil. Por mais que você se desdobre, e voltando a uma consequência de cunho econômico que eu comentei no curso da nossa fala, né, o poder aquisitivo do consumidor está fragilizado. Ele vai redefinir prioridades. Então você precisa manter essa toada de oferecimento, de alternativas, porém você sabe que isso foi achatado, estreitado. E quando eu falo achatado, não é a curva, não, é a tua receita. Nessa mesma simultaneidade, entra a área de compras. Por quê, Rafael? Eu não posso, olhando pela ótica do meu negócio, né, da manutenção do meu negócio, eu perceber um declínio significativo das minhas receitas e continuar com os meus custos elevados. Essa assimetria, ela é mortal, né? Vai levar, eu posso te afiançar isso, né? Se eu não tiver a devida observância, onde eu percebo o declínio da minha receita e atuar frontalmente para reduzir os meus custos, daqui a pouco acabou o meu negócio. Então a área de compras nesse aspecto ganha notoriedade, ganha relevância para poder reavaliar contrato, para poder expurgar custo fixo, mudar radicalmente as modalidades de contrato de fixo para variável, enfim, tem oportunidade. O mato está alto em inúmeros processos. Eu preciso identificar essas ineficiências, porque isso está levando o meu numerário para baixo. Então a área de compras, nesse aspecto, ela ganha uma grande relevância. Começar, exatamente, importante. Estou pensando, inclusive, na empresa clube, né, na minha empresa, na minha outra empresa também, e nos empreendedores que estão conversando com a gente, né? Todo dia a gente conversa com empreendedores, a gente tem visto muita coisa também acontecendo nos grupos, né? As pessoas falando de preocupações também nos grupos e mostrando seus novos produtos, muita gente pivotou, né? E a questão, e você fala, faz todo sentido, né? A questão da logística, hein? A logística faz parte agora do nosso cotidiano, né? A logística de entrega. Exatamente. Perfeito, Rafael. O e-commerce explodiu, né? Na contramão da crise, ainda, veja, a economia ela não está 100% parada, né? Isso vai acontecer com o passar dos meses e se não for desenvolvida uma solução definitiva. Aí a gente vai entrar em colapso econômico que vai nos levar à depressão, como eu falei. Mas hoje a gente continua com ímpeto de consumo, porém por um canal diferenciado, que no caso é o e-commerce que foi potencializado. E nesse âmbito a logística ganha muita fortaleza. Porque o cara quer continuar comprando de casa, até por impulso emocional, não tem o que fazer, ele entra no site desse, vai lá e compra. Que divina, né? É verdade. E nessa hora, veja, quando ele compra, o consumidor ele se nutre de uma expectativa, a chamada data prometida de entrega. Se você falhar, vai ficar no
no mindset dele aquela falha, aquele descumprimento, e aquilo se perpetua na cabeça dele. Então a logística, no sentido de oferecer, redimensionar o modelo de negócio, oferecer algo de modo que o consumidor possa ter acesso num preço que seja competitivo, porque medidas arbitrárias de preço exploratórias, o consumidor ele repugna esse tipo de prática, e na ponta final a solução tem que ser de ponta a ponta. Você oferece um produto, gera o ato comercial e entrega aquilo que você se propôs, porque do contrário, né, a solução ela não ganha o seu nível de completude. Por isso, nesse aspecto, a logística ganha uma grande relevância nesse sentido também. Ou seja, a tua proposta de valor é materializada a partir do momento que você consegue, de fato, entregar aquilo que se comprometeu com o teu cliente. Uhum. E eu vejo muito... Se você me permite um comentário adicional, desculpa até te interromper, eu vejo muitos empreendedores com muita publicidade, né, e pouca concretude prática. Eles não sabem o mal que eles estão fazendo para a sua base de clientes. Não tem coisa pior para a imagem reputacional de um empreendedor. E assim, você sabe muito bem disso, que você é um cara tarimbado, um cara que está no mercado, do que você oferecer algo e não conseguir cumprir. Isso fica aqui na cabeça do consumidor, e ele vai... E o marketing boca a boca, né, cara? E o importante também, a gente pensa muito isso no clube, né? A gente tem que entregar cada vez mais valor, vamos entregar. Então, como é que a gente entrega hoje? Então, realmente, conectando, linkando as pessoas, buscando nos nossos grupos e linkando. Olha, o fulano de tal tá fazendo isso. Lembrei de você aqui na nossa base, tá assim, assado. E a gente vai conectando todo mundo, esse é o nosso principal negócio, né? Linkar todos. Agora, como é que a gente pode entregar mais ainda? Vamos fazer o seguinte, então paramos as nossas palestras, nossos cursos lá no clube, vamos fazer nossas lives. Então a gente faz nossas lives, a gente faz nosso webinar, vai ter uma sessão de negócio agora na quinta-feira. Então eu acho que a gente vai conseguir gerar negócios. Então isso é que é importante. E isso me preocupa, exatamente foi o que você falou, eu me preocupo sempre de gerar sempre valor. E não ficar, não, porque o clube conecta empreendedores. Quem eu conectei hoje? Ninguém? Então você não conecta ninguém, pô. Não é isso? Não, perfeito, Rafael. Louvável o posicionamento de vocês. E é uma coisa que eu também massifico e entendo que é fundamental para você poder garantir a sua permanência no mercado. É você, numa linguagem bem coloquial, não olhar apenas para o seu umbigo. É necessário você olhar para quem está no teu entorno, a tua adjacência. Precisa perceber que você, obviamente, está gerando prosperidade econômica através do seu negócio, porém, todas as partes interessadas nesse ecossistema estão sendo beneficiadas através da sua atuação empreendedora. Isso é fundamental, não olhar apenas para si. Por isso que eu falei da liderança não adotar uma postura egocêntrica. E nesse aspecto, todo mundo ganha. Eu consigo gerar convergência, eu consigo gerar inovação através da apresentação de ideias, enfim, a gente está sempre numa ambiência de discussão e todo mundo cresce com isso, todo mundo revisita ponto de vista e o crescimento acontece. Não, com certeza. Agora vamos lá, para fechar, você colocou aqui também fluxo de caixa, só que a gente já falou bastante de fluxo de caixa, né? Eu acho que a gente conseguiu passar essa visão muito bem aqui para todos os nossos empreendedores. Então, pessoal, olha só, conversei aqui, ele vai dar ainda o arremate final, que é importantíssimo, é onde a gente corta para mandar para os nossos empreendedores, né, nos nossos grupos. A gente falou, bati um papo aqui com o Sandro, ele é empreendedor, é lá do clube também, participa conosco desse ecossistema empreendedor que fomenta negócios e conecta empreendedores. Se você quiser, entre em contato com a gente. A gente falou sobre ambiente político e econômico, que está uma loucura e realmente a gente falou bastante sobre isso. Plano estratégico, concorrência, marketing digital, mudança do perfil do consumidor, que obviamente está mudando, foi o que o Sandro explicou aqui para a gente, tem que ficar ligado muito nisso. Na retomada após a pandemia, o que o Sandro passou aqui para a gente foi importante também. Não vai ser chuva de $100 lá fora quando acabar essa pandemia. Vai sair catando dinheiro pela rua, não vai ser assim, não vai ser fácil. Se prepare, a retomada vai ser gradual, né? Liderança e desenvolvimento de pessoas, que é importante ainda mais agora, com essa pandemia, com essa crise toda, ter essa liderança realmente e desenvolver pessoas, não só dentro da sua equipe, mas fora dela, para você ter parcerias, compras, logística e fluxo de caixa. Pessoal, a gente falou coisa pra caramba aqui. Se você perdeu, volta, porque vale a pena você ver. O Sandro deu aula aqui hoje. Sandro, um arremate final pro pessoal aí. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, pela abertura de participação. Para mim, você pode sempre contar comigo, porque eu sou um grande entusiasta do empreendedorismo. E a mensagem final que eu gostaria de deixar é o seguinte, Rafa. Assim,
Empreendedor, você não vende serviço, você não vende produto tangível, você não vende commodity. O teu negócio é gestão. É através da gestão que você vai capitalizar o seu negócio e atingir os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Né? O produto ou serviço que você comercializa é apenas um meio. Então, olha para a gestão do teu negócio de uma maneira bem crítica, bem profissional, que isso aí que vai ser o fundamento do teu sucesso futuro. Muito obrigado, fiquem com Deus. Excelente, muito obrigado, Sandro. Pessoal, um grande abraço aí. Não deixem de seguir o Clube Empreendedor aqui no Instagram. Se você quiser participar dos nossos grupos de WhatsApp, manda um inbox que a gente coloca você lá. Entre em clubeempreendedor.org. Vamos gerar negócios, dá para gerar negócio. Volta e vê o filme, o vídeo do Sandro de novo. Sandro, um abraço, obrigado pela participação mais uma vez e obrigado pela sua entrega, hein? Foi muito importante pra gente também. Legal, valeu, meu irmão. Fica com Deus. Deus te abençoe. Um abraço. Tchau, tchau. Um abração.